Seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes especialistas e líderes da sustentabilidade e também da agropecuária. Hoje a gente fala sobre alguns dos principais desafios do nosso setor, a rastreabilidade do rebanho bovino, apoio aos pequenos e médios produtores, a lei antidesmatamento da União Europeia, entre outras questões. E eu converso sobre tudo isso com ele, que é diretor de sustentabilidade da ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, vice-presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável e co-facilitador da Coalizão Brasil. Nosso entrevistado de hoje é Fernando Sampaio. Estamos começando agora mais um Planeta Campo Entrevista com Fernando Sampaio aqui no nosso estúdio, ele que é diretor de sustentabilidade da ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, vice-presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável e também co-facilitador da Coalizão Brasil. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito, ter conseguido um espacinho nessa agenda aí cheia de funções. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero começar falando um pouquinho sobre rastreabilidade, principalmente na cadeia produtiva da pecuária. Além das garantias sanitárias, o mercado vem demandando também garantias ambientais para demonstrar que a carne brasileira não contribui para o desmatamento. Por que esse tema é considerado crucial para o setor? Quais os principais desafios para a gente avançar nessa questão? Bom, na verdade, essa demanda vem por conta de toda a agenda global do clima, então isso está entrando na agenda dos países, mas também das empresas do setor privado, né? E aí você tem esse link muito grande entre desmatamento, mudanças climáticas e a expansão da produção de commodities, de forma geral, é vista como um vetor de desmatamento. Então, muitos dos países e das empresas que assumiram compromissos de clima estão incorporando nesses compromissos desvincular suas cadeias de fornecimento de desmatamento, principalmente, além de outras questões socioambientais, né? Então, a gente já vem sentindo essa pressão no setor privado há algum tempo e agora você tem oficialmente alguns países criando requisitos, que é o caso da União Europeia, o Reino Unido está indo na mesma direção, criando, né, critérios ali para você poder exportar a sua produção desde que você comprove que ela não venha do desmatamento. Então, assim, a parte sanitária sempre foi o principal degrau para a gente acessar mercados e agora está sendo adicionada essa nova camada aí de garantias ambientais. E quando a gente mostra ali que a boa parte da preservação rural brasileira é feito dentro das propriedades, dentro das fazendas, isso acaba não sendo suficiente, né, Fernando? Então, o problema é que a gente precisa demonstrar isso, né? A gente sabe que grande parte da nossa produção, ela é sustentável, ela é uma produção responsável, né? Mas como é que a gente desvincula e consegue demonstrar, de fato, que essa produção tem uma origem sustentável, legal? E aí, principalmente na cadeia da pecuária, olhando para a Amazônia, onde o gado é usado como essa forma de ocupar terras públicas, né? Como é que eu separo isso para garantir que o que o Brasil está produzindo, exportando, enfim, não vem da ilegalidade? A gente precisa de ferramentas e aí entra toda a discussão da rastreabilidade para... Não adianta só dizer, né? Você precisa demonstrar e precisa ter um sistema que controle, de fato, essa originação. Sim, e você citou aí a questão da União Europeia com as exigências, né, que são diversas, incluindo justamente essa questão do desmatamento zero. Mesmo eles não sendo o nosso principal mercado, por que é tão importante a gente se preocupar com essas exigências todas, né? O que precisa ser feito com relação à adaptação a isso tudo que eles estão pedindo? Olha, a União Europeia é fato, né, que no passado já foi o nosso principal mercado, hoje o nosso principal mercado está na Ásia, mas o que a indústria frigorífica faz é que a gente desmonta o boi e tem que achar o melhor mercado para cada parte dele. E a União Europeia hoje ainda é o principal mercado, ou o mercado que paga mais por esses cortes mais nobres da carcaça, onde a gente consegue o melhor preço. E ela continua sendo o terceiro maior mercado em faturamento do Brasil, por conta disso, porque a gente manda para lá esses cortes mais caros. Então, para a gente é, de fato, muito importante manter a União Europeia como mercado e conseguir, inclusive, ampliar o que a gente consegue enviar para lá, né?
Tá certo. Agora, pensando nessa questão de rastreabilidade para atender essas exigências, tanto da União Europeia quanto de outros mercados, né, dos consumidores, eu vi que, em parceria com a Coalizão Brasil, a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável apresentou uma proposta para o Ministério da Agricultura para o monitoramento de 100% do rebanho bovino brasileiro. Queria que você contasse para a gente como que foi o processo, né, como que foi a negociação para vocês chegarem nessa proposta de comum acordo. Certo. Bom, a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, ela reúne ali diferentes setores, né? Você tem produtores, tem indústria, tem bancos, tem varejo, tem o setor de serviços e a gente tem grupos de trabalho. E um grupo de trabalho era dedicado aí à rastreabilidade. O que a gente fez ali foi partir de propostas existentes. Então, houve uma proposta para a rastreabilidade, e aqui a gente está falando da rastreabilidade individual de bovinos, que é essa de você botar o brinco no boi e conseguir seguir ele, né, do começo até do nascimento até o frigorífico. Houve uma proposta que foi levada pela CNA para a Câmara Setorial da Pecuária de Corte, no Ministério da Agricultura. O próprio Ministério da Agricultura apresentou algumas premissas do que ele entende que é preciso num sistema de rastreabilidade. Então, ter uma numeração oficial ISO-país, ter uma rastreabilidade que seja individual e obrigatória no país inteiro. E hoje a gente tem esse entendimento, tanto da indústria, dos produtores e do governo, que o país precisa caminhar nessa direção. A gente precisa ampliar essa rastreabilidade individual, porque é o que vai te dar um controle, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista ambiental, um controle mais eficiente. Então a mesa juntou essas propostas e premissas que já estavam na mesa, adicionando essa questão da sustentabilidade, né? Não é só você seguir o animal, mas você ter uma garantia de que as propriedades onde ele está passando atendem determinados critérios, que também já foram dados, né? Hoje os frigoríficos seguem esses critérios de saber se você tem desmatamento legal, se a propriedade tem um CAR, se ela não tem conflito com alguma área pública, terra indígena, por exemplo, unidades de conservação. Então a gente sabe exatamente o que precisa ser observado ali, né, que dá essa garantia para a produção. Então a gente juntou isso numa proposta ali com todo mundo, e a coalizão, que também está discutindo rastreabilidade, né, de uma forma mais geral, inclusive para outras cadeias agropecuárias, resolveu juntar forças ali e endossar o que saiu da mesa, que já foi construído ali com o setor, e a gente entregou isso para o Ministério da Agricultura. Bacana. E quais que são os principais pilares dessa proposta que vocês entregaram, Fernando? Bom, a ideia principal é essa, né? A gente está falando de uma rastreabilidade individual para o rebanho bovino, que traga também um atributo de sustentabilidade, mas que precisa ser pensada a forma de implementação, né? A ideia é que ninguém está falando aqui de baixar um decreto amanhã que 100% do rebanho brasileiro tem que estar brincado. A gente sabe que é um processo que precisa começar, e aí a ideia é que, junto com o governo, a gente pense nessa implementação de forma a não excluir produtores, né, a você começar a ampliar esse rebanho rastreado e conseguir trazer todo mundo para dentro, inclusive discutindo também incentivos e políticas para fazer isso acontecer. Perfeito. E agora que vocês entregaram essa proposta, né, quais que são os próximos passos até a gente ver realmente essa implementação acontecendo? Bom, o que a gente escutou do Ministério da Agricultura é que, dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, que está olhando para esse pedaço aí da rastreabilidade do boi, eles iriam formar um grupo de trabalho, uma governança ali, para junto, né, o setor e o governo, justamente debaterem os pontos principais da proposta e essa forma de implementação, né? Então, a Secretaria ficou de convocar esse grupo para discutir isso. Por outro lado, a gente também está numa conversa com a outra secretaria do Ministério, que é a de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, porque ali também está sendo criada uma plataforma que o Ministério pretende que seja uma plataforma pública, onde todo produtor possa acessar, colocar essas informações e ter essa garantia oficial de que a propriedade dele está tudo bem, ele pode comercializar, ele tem uma produção sustentável. Entendi.
Perfeito. Fernando, agora quando a gente fala sobre essa questão toda da rastreabilidade, tem pontos de consenso e pontos que não tem tanto consenso assim, né? Principalmente quando a gente fala, e você falou que a gente precisa de um período de adaptação, né? Até essa implementação, com brincagem e tudo mais. E a gente está vendo aí, por exemplo, a União Europeia, já a partir do fim desse ano, ali de janeiro do ano que vem, eles já vão estar exigindo saber de onde esses animais vieram e tudo mais. Nesse período de adaptação, quais que são as nossas opções? Bom, primeiro, assim, o Brasil tem um sistema de rastreabilidade hoje, olhando para a pecuária, né? A nossa rastreabilidade oficial hoje, obrigatória, é baseada no trânsito de grupos de animais que é controlado através das guias de trânsito animal. Essa informação, ela existe, ela não é pública, não é acessível, né? Mas os bancos de dados dos órgãos de defesa agropecuária, eles têm essa informação de trânsito de animais pelo território. Então, isso é usado para essa rastreabilidade, para controle sanitário ali, né, na defesa agropecuária. Agora, seria um desperdício a gente não usar essa informação para atender demandas que são imediatas. A gente sabe que o processo da rastreabilidade individual, ele vai precisar de um tempo para ser implementado. A gente está falando de um país do tamanho do Brasil, com mais de 200 milhões de cabeças. Então, como é que a gente poderia, nesse meio tempo, usar as informações existentes, tanto para atender a União Europeia, no caso da carne, mas também do couro, da carne processada, para atender as demandas de rastreabilidade que já existem hoje do mercado, mas de uma forma que preserve a função da GTA, de controle sanitário, né, e preserve também os dados e as informações dos produtores. A gente entende que é possível construir uma proposta assim. A BIEC, na verdade, já construiu uma proposta nesse sentido, né? Vamos usar o que tem enquanto a gente trabalha com a expansão da rastreabilidade individual. Bacana. Agora, Fernando, você citou também a preocupação, né, de excluir os pequenos e médios produtores rurais. O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque assim, uma coisa é a gente ter rastreabilidade e ter essa transparência sobre a cadeia produtiva. Aí vem a segunda parte, o que a gente faz com essa informação? Como é que a gente enxerga isso? Você tem hoje, né, a grande maioria dos produtores que tem uma produção, né, como eu falei, que está regularizada, que não tem problema nenhum. Você tem uma minoria muito pequena, que é esse boi que está lá entrando numa terra pública e que esse precisa ser excluído de fato, porque é uma atividade ilegal, vamos dizer assim. Agora, você tem também uma massa de produtores que tem, vamos dizer, algum problema, porque o CAR está suspenso ou porque ele está numa lista de embargo, mas são produtores que têm a possibilidade de regularização. Não adianta nada a gente jogar essas pessoas para fora de uma cadeia normal de comercialização e começar a criar um mercado negro, né? Quando a gente deveria fazer o contrário. Como é que eu trago essas pessoas para dentro? Então, como é que a gente acelera esses mecanismos de regularização, onde a gente precisa trabalhar juntos com o Estado, com sociedade civil, com outros setores, para ajudar a trazer todo mundo para dentro, né? Então, a gente tem alguns gargalos aí para fazer isso acontecer. Com certeza. Perfeito, Fernando. Vou te pedir uma licença para a gente fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no estúdio Fernando Sampaio. A gente falou bastante sobre rastreabilidade, sobre as exigências dos mercados, principalmente da União Europeia. Agora eu queria falar um pouquinho, né, que quando a gente fala de pecuária, principalmente pensando ali na Amazônia, a gente acaba tendo uma questão que a produção acaba sendo responsabilizada muitas vezes por um problema maior, que envolve grilagem, envolve diversas outras atividades ilegais na região. O que precisa ser feito para a gente conseguir desvincular a produção rural desses outros problemas que existem na Amazônia e como que a gente avança também para coibir que esses problemas continuem acontecendo? Bom, aí entra um pedaço que é qual que é a responsabilidade do Estado, né? Hoje a gente tem na Amazônia um problema de base muito grande na questão fundiária, ou seja, né, o Estado não tem essa gestão de entender quem está lá ocupando aquele território, fazendo o quê. Se a gente olhar hoje, 90% do desmatamento é ilegal.
ele acontece, a maior parte dele hoje acontece em cima de terras públicas, e o nosso problema é que é o gado que é usado para ocupar essa terra. Então você tem lá um patrimônio que é público, né, que são essas terras que são teoricamente de todos os brasileiros, sendo apropriado por alguns e usando o gado para fazer essa apropriação. O governo Lula, no ano passado, relançou o PPCDAM, que era o grande plano que deu resultado no passado na redução do desmatamento, né? O PPCDAM é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, e lá ele tem descrito exatamente tudo que o governo precisa fazer. Então, regularização fundiária, regularização ambiental, a fiscalização do desmatamento ilegal, e a gente precisa cobrar que, de fato, o governo cumpra o seu papel. E aí você tem responsabilidades também compartilhadas entre o governo federal e entre os estados. É uma vergonha, por exemplo, se você olhar o cadastro ambiental rural, a velocidade de análise dos cadastros para a implementação do Código Florestal, né? É absurdo que esteja tão atrasado assim, 12 anos depois da publicação da lei do Código Florestal. Então, nós precisamos também debater com os estados maneiras de como fiscalizar melhor, como acelerar. Eu acho que são esses pontos principais: regularização fundiária, essa regularização ambiental, acelerar o CAR e a fiscalização do desmatamento ilegal. Inclusive, essa questão da adequação ambiental, né, que está relacionada ao CAR, ela é uma das principais prioridades aí da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. E pensando nisso, né, qual que é o grande impasse, olhando para dentro das propriedades rurais, né, qual que é o grande impasse, as principais dificuldades, quando a gente fala dos passivos ambientais que existem nas propriedades rurais? A gente sabe que é uma minoria, mas que acontece. Como que a gente pode apoiar o produtor a avançar nisso? Olha, tem iniciativas hoje acontecendo na própria indústria frigorífica. Aliás, acho que na maior parte das vezes é a indústria que está informando o produtor qual que é o problema dele. Às vezes ele nem sabe, né? E de fato precisa ali de uma assistência para falar, olha, tem um desmatamento não autorizado na sua propriedade, esse é o caminho da regularização, esse é o caminho para você ajustar o seu cadastro ambiental rural. Então, acho que precisa ter esse esforço na ponta de ajudar esse produtor a entender quais são os problemas que ele tem e quais são os caminhos para essa regularização. E aí tem um problema dentro do Estado também, das secretarias de meio ambiente, de fazer isso acontecer, né? A gente precisa das duas coisas funcionando ao mesmo tempo. As duas coisas caminhando juntas, é verdade. Agora, a gente tem um desafio, né, global aí com relação às mudanças climáticas. A gente começou o programa, inclusive, falando disso, né? E o debate principal do mundo é em torno da questão energética, mas aqui no Brasil a gente já está bem à frente nesse quesito, mas a gente também poderia liderar a questão da transição dos sistemas alimentares. A gente tem bastante potencial para isso. Como que a gente faz para transformar esse potencial em realidade? Bom, acho que é importante traduzir, né? Quando a gente fala de transição de sistemas alimentares, quer dizer, a gente está falando de continuar produzindo, exportando alimentos. O Brasil hoje é um grande player no mercado global, mas como é que a gente continua aumentando essa produção, essa exportação, mas ao mesmo tempo reduzindo impacto? Então, quando a gente fala a transição, quer dizer isso, né? Continuar produzindo e reduzir impacto. E aí, reduzir impacto, eu acho que significa principalmente a gente desvincular a produção do desmatamento, mas a gente também garantir uma eficiência maior na produção, né? Hoje, por exemplo, os números que a gente tem do Maurício Nogueira, por exemplo, na BIEC, é que 76% da área ocupada hoje com pecuária no país está abaixo da média de produtividade. Isso não é sustentável, quer dizer, é um desperdício muito grande de terra, de recursos. Dá para produzir muito mais usando muito menos, né? Com certeza. E a grande vantagem que o Brasil tem é que a gente consegue fazer isso, reduzir, melhorar a produtividade, produzir mais, ganhar mais dinheiro e, ao mesmo tempo, reduzir emissões, porque a gente está falando de tecnologias de baixo carbono, de manejo de pastagem, de integração lavoura-pecuária, e isso é mais rentável para o produtor. Então, todo mundo ganha no fim. É por isso que o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande, né? Tem uma produção aliada à conservação e uma produção capaz de reduzir emissões e reduzir impacto.
Com certeza, né? Essa questão toda anda junto. Quando a gente fala de reduzir impacto, a gente também está falando, como você bem disse, de mais produtividade, mais renda para o produtor rural. Bom, a Coalizão Brasil já enviou ao Ministério da Agricultura algumas contribuições para o Plano Safra 2024-2025. Quais que são as áreas prioritárias de investimento na visão aí da entidade e também quais que são as principais propostas desse documento? Bom, acho que o principal que tem ali é que assim, o Plano Safra é um grande volume de dinheiro, de crédito oficial que está sendo despejado ali na agricultura todo ano, né? Como é que a gente garante que esse dinheiro todo, ele também tem um impacto positivo em relação ao meio ambiente, ao impacto da atividade, certo? Então, as propostas que a coalizão fez foram no sentido de colocar alguns pontos ali no Plano Safra, por exemplo, para um agricultor que investe em tecnologias de baixo carbono, ele ter uma taxa diferenciada, por exemplo, né? Sim. Assim como na agricultura familiar também. Então, esse agricultor que demonstra que ele tem práticas, que ele está investindo nessa trajetória de sustentabilidade, ele poder ter vantagens nesse crédito oficial, porque isso seria um mecanismo para incentivar também, né, uma grande massa de produtores a começar a aplicar essas tecnologias, e aí a gente ajuda a agricultura toda a reduzir esse impacto que ela tem. E outro ponto também é que esse crédito também precisa de uma gestão de riscos, né? Assim como o frigorífico hoje, quando vai comprar boi, ele precisa saber, né, se aquela fazenda não está com problemas ambientais. Com problemas ambientais ou numa atividade ilegal, numa área pública, por exemplo, isso também precisa acontecer com o crédito oficial. A gente precisa garantir que esse crédito vá para pessoas que estão trabalhando direito. Sim. Né? Essa, de fato, é uma dificuldade, né, Fernando? Inclusive, a gente, no último Plano Safra, acho que ele já tinha um pouco dessa ideia, né? Mas eu acho que poderia ter avançado ainda mais se a gente tivesse essas ferramentas para monitorar, de fato, né? Exato. E aí também, por isso, né, a coalizão continua colocando essas propostas e algumas, né, esperando que algumas dessas iniciativas sejam incorporadas na política oficial. A ideia principal é garantir que esse investimento público, ele tem um impacto positivo. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Foi um prazer ter você aqui com a gente no Planeta Campo Entrevista. Obrigado. Obrigada mais uma vez. E a gente vai ficando então por aqui com o Planeta Campo Entrevista de hoje. Mas eu te espero de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo aqui na tela do Canal Rural com o Planeta Campo. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.